Boa noite a todos e todas. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 3 da obra Estude e Viva. O capítulo 3, ele é intitulado, né? Em todos os caminhos. Interessante que Emmanuel, ele trouxe nessa primeira parte, em todos os caminhos, uma reflexão, uma abordagem vinculada a Deus, a imagem de Deus, o que ele representa e a sua obra. Então, ele começa falando isso. E para trazer como base, ele nos apresentou a questão 4 do Livro dos Espíritos. Na questão 4 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma. Axioma é uma verdade absoluta, um sistema aceito como verdadeiro, né? Então, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, ele está dizendo aqui para nós que tudo quanto existe, seres, natureza, tudo é obra de Deus. Porque tudo quanto existe, o homem não tem a capacidade humana, intelectual, para criar. Então, tudo é obra de Deus. E aí ele traz isso como uma base, né? Então, Deus é o criador de todas as coisas e nós somos criaturas. Então, nesse sentido, ele pede para nós, para que nós nos coloquemos nesse papel de criatura, onde Deus é o Criador, onde ele tem atributos, ele é perfeito, ele tem a perfeição em todos os seus atributos, na sua justiça, no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, ele é absoluto em todos esses atributos, em todas essas qualidades. E aí, então, Emmanuel traz esse contexto para nós, para começar o estudo. Então, o primeiro ponto é entender Deus como o Criador de tudo. Deus está acima de tudo e é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos concede a dádiva mais maravilhosa, que é estar aqui hoje, vivendo essa existência. Estar aqui hoje com a possibilidade de fazer uma nova vida, uma nova existência, uma renovação espiritual. Porque sem essa oportunidade, como nós poderíamos recuperar o tempo perdido? Como nós poderíamos renovar aquilo que ainda não está bacana? Como nós poderíamos refazer aquelas aulas em que nós não aprendemos, né, de forma assim mais adequada as lições? Então, como fazer tudo isso? Em uma única vida é possível? Não. Então, Deus nos concede inúmeras existências. Somente Deus pode nos fazer isso. E Ele, além da existência, que é a maior dádiva, né, que Deus pode nos conceder, Ele nos concede recursos. Então, Emmanuel fala disso, que Ele nos concede recursos, que Ele nos permite todas as formas, todas as oportunidades para que nós possamos crescer, para que nós possamos construir o bem na nossa jornada, para que nós possamos renovar o nosso passado, que muitas vezes não foi tão bom, mas ele dá a oportunidade atual. É assim, então, que Emmanuel traz a figura de Deus, né? Como Deus Pai amoroso, que nos concede oportunidades inúmeras para que nós possamos agora, aqui e agora, fazer uma nova jornada espiritual, com valores novos, voltados para o bem, voltados para a fraternidade, para a paz, para o amor. Então, é nesse sentido que ele vem construindo aqui. Então, ele diz assim: seja qual for a experiência, convence-te que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração de incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. Olha que chamada que o Emmanuel faz aqui para nós. Ele diz assim, que em todos os caminhos da nossa jornada espiritual, Deus estará conosco. Nós faremos a nossa parte e Deus vai nos conceder todos os recursos, todas as oportunidades para que a gente possa construir uma jornada bela, uma jornada que nos eleve para patamares maiores, uma jornada que nos torne pessoas melhores, pessoas de bem. Ele nos dará todos os recursos e estará conosco sempre. Porém, Emmanuel nos chama a atenção.
Ele diz assim: olha, você não pode deixar que a tua parte Deus faça sozinho. Tem a sua parte e a parte de Deus. Então, eu não posso deixar de fazer aquilo que me cabe, aquilo que me é devido, como dever, como responsabilidade minha, assumida, inclusive, antes de eu renascer, porque existe o compromisso espiritual antes de renascermos, deveres com a família, deveres no meu trabalho, deveres na religião, deveres no meu templo, na minha casa espírita, outro templo. Então, eu não posso simplesmente me exonerar, tirar essa responsabilidade de mim, né, que Deus nos revestiu, para eu deixar só para Deus fazer todas as coisas. Não. Então, ele dá o recurso, ele dá a dádiva mais preciosa que é a vida, nos coloca no lugar certo que temos que estar, nos coloca com as pessoas certas que temos que ter em nossa jornada, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a nossa reparação também, para renovar o nosso destino, né? Aquilo que não foi bem feito, eu poder fazer, reparar para aquelas pessoas também que eu possa ter ferido. Então, me dá todas essas oportunidades, mas eu tenho que fazer minha parte. Deus não vai fazer a nossa parte. Ele está com a gente. A nossa jornada espiritual de evolução será feita em parceria com Deus. Parceria significa eu faço, você faz também. Seguindo aqui. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Olha que interessante. Ele diz que o peixe mora gratuitamente, a árvore também está ali, né? Ela não tem um imposto que ela vai pagar, mas ela dá frutos, ela produz frutos para a coletividade. Aí ele chama a atenção nossa. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Aí vamos lembrar aqui da parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25. Parábola dos talentos, Mateus 25. Deixa eu só ver o item para depois vocês poderem ver sozinhos aqui, tá? Parábola dos talentos, tá no Mateus 24, 25. Ai, meu Deus, cadê o item? 25, item 14 a 30. Mateus 25, item 14 a 30. Então, na parábola dos talentos, dá para a gente fazer aqui. Então, o Emmanuel está falando assim: olha, Deus vai dar todos os recursos e vai nos ajudar, vai fazer parceria conosco. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. Nessa jornada, então, nessa parceria com Deus, o que Deus fez? Nos concedeu talentos. Aí a gente faz aqui, então, vamos trazer a parábola, que está em Mateus 25, 14 e 30. Nessa parábola, um senhor viajou para um país estrangeiro. Então, vamos trazer esse senhor como sendo Deus. E ele deixou lá talentos. O que é talento, né? Um talento era igual a 6.000 denários. Vamos fazer a conta. Um denário era igual a um dia de trabalho, né? Então, é só você pegar uma conta aí. Um denário é um dia de trabalho. Se a pessoa ganha 5.000 reais, dividir por 30, faz vezes... você vai pegar um dia, vezes 6.000, vocês vão ver que é uma quantia bastante alta, tá certo? Então, era um valor muito alto, né? Então, deu um denário para um, 2 denários para outro e 5 denários para o outro. O primeiro recebeu 5, o segundo recebeu 2, o terceiro recebeu 1, tá? Os talentos, recebeu talentos. O que acontece? Ele foi, ficou muito tempo fora e ele voltou. Lembrando que esse senhor, vamos trazer aqui a figura de Deus. O que ele faz? Ele chama, né, os servos, os servidores dele e pergunta: você, que eu te dei 5 talentos, o que você fez com eles? Aí ele responde: ai, Senhor, eu investi bem, apliquei muito bem eles, eu multipliquei esses talentos. E agora eu multipliquei mais 5 talentos. Olha, então o Senhor fica feliz, fica contente. Nossa, servo bom e fiel, né? Foi fiel no pouco, e aí conseguiu ainda trazer mais 5 talentos. Então ele concede para ele, né? Um pedaço no reino dos céus, uma entrada no reino dos céus. Então, assim, ele conseguiu conquistar um local para ele, um local apropriado para aquela dedicação que ele teve. O outro recebeu 2 talentos. E aí fez o quê? Ele conseguiu multiplicar também.
Aí o Senhor chama, ele fala, olha, Senhor, consegui também mais 2 talentos. E aí, quando ele chama, ele falou, servo bom e fiel, você também terá, né, uma parcela lá no reino dos céus, a entrada. Voltei, gente. Estão me vendo? Me ouvindo? Sim. Ai, tá bom. Deu uma caída aqui. Bom, vamos lá. E aí, o servo que ele recebeu um talento e ele fez o quê? Ele ficou com tanto medo, com tanto receio de perder aquele talento, assim, meio sem coragem, né? Um pouco de preguiça, enfim, o que que ele fez? Ele enterrou o talento. E aí o Senhor, quando chamou, ele falou: olha, eu sei que o Senhor é muito austero, e aí eu fiquei com receio de perder esse único talento que o Senhor me deu, e aí eu enterrei. Aí tá aqui, olha, eu consegui não perder esse talento, tá aqui o único talento. E aí o Senhor responde, né, que ele foi um servo infiel, e aí ele não teria acesso ao reino dos céus, né, a entrada, enfim, não teria. Em Lucas 19, vocês vão perceber que eles colocam como eles teriam direito a ter autoridade sobre 5 cidades, sobre 2 cidades, e o terceiro sobre nenhuma. Então, em Lucas aparece de uma forma diferente, mas a base, né, que é o espírito da letra, é essa, esse é o entendimento. Então, a reflexão que o Emmanuel traz aqui para nós é exatamente essa. Todos os talentos que nós recebemos, todos os dons, todos os recursos que nós recebemos, o que temos feito com eles? Estamos multiplicando os talentos? Estamos levando o bem adiante? Aquilo que a gente já consegue fazer, aquilo que é possível fazer dentro da condição que nos encontramos hoje, nós já estamos multiplicando os nossos talentos? Nós não estamos aqui falando de pessoas se compararem com outras pessoas. Não, nós estamos falando, cada um aqui tem talentos. Cada um aqui recebeu talentos, recebeu cotas, né, de dons, de talentos, para serem multiplicados. Porque na multiplicação, eu estou colaborando com Deus. Na multiplicação dos talentos, eu estou fazendo a minha parte dessa parceria, dessa jornada espiritual. Na multiplicação de talentos, eu estou levando o bem, eu posso estar multiplicando o amor, eu posso estar multiplicando a bondade, eu posso estar multiplicando também o meu servir, as minhas mãos que eu coloco a serviço do semelhante, né? Eu me lembro da Nália dando um exemplo aqui tão lindo para nós, né? Quando ela tinha condição de saúde, tudo, de ir lá no centro, de limpar o centro, de deixar o centro impecável, impecável, limpo, brilhando, para que as pessoas pudessem acessar, quando chegassem lá, encontrar tudo limpo, tudo cheiroso, né? Então, como que eu estou fazendo? Como é que eu estou multiplicando os meus talentos? Aí eu tenho os talentos que são realmente pôr a mão, né, para fazer a coisa, a mão mesmo na massa, como se diz por aí, e tem os talentos que são outros. São talentos, são dons que estão aqui dentro. O quanto eu já levei, por exemplo, nos últimos 7 dias, eu consegui fazer uma ação de bem para alguém? Não importa qual, não vamos aqui, né? Mas uma palavra, um gesto, algo que mudou o dia de alguém, algo que trouxe acolhimento para alguém. Não necessariamente dinheiro, mas tudo isso é colocar os talentos em multiplicação. Toda vez que eu tenho uma ação boa, toda vez que eu tenho uma ação que eu pratico bem, seja ele qual for, de qual forma, não importa, se é uma palavra, se é uma carta, se é uma mensagem, se é uma atenção, se é apenas uma escuta ativa. O que é escuta ativa? Eu fico só escutando. Porque a pessoa, naquele momento, a dor dela é tão grande que ela apenas quer falar. Coloquei meu talento. Que talento? A escuta ativa. Saber escutar mais do que falar, saber escutar
num diálogo, numa convivência, é um dom maravilhoso. Vocês já pararam para pensar que nós temos 2 ouvidos e uma boca? Não é? Exercitar a paciência, por exemplo, é um talento. Então, eu tenho que colocar em prática a serviço da minha própria melhora e a serviço do outro e a serviço de Deus. Entende? Então, é assim que Deus espera a nossa parceria. Cada um fazendo a sua parte. Multiplicar talentos, não enterrar. Ah, eu acho que eu não vou fazer isso aqui não, que agora eu não tenho tempo. Ah, acho que eu não vou lá não, porque não vai dar. Ah, então, assim, o que eu estou priorizando nos meus últimos 7 dias? Eu estou priorizando, estou colocando a serviço. Aí também é em casa, tá, gente? Multiplicação de talentos é em casa também. É o quanto eu consigo, né, exercer ali a caridade, às vezes o perdão diante da ingratidão, certo? Quando eu olho para Deus me doando todos esses recursos gratuitamente, que é o exemplo do peixe, o exemplo da árvore, e todos os dons que nós recebemos de forma gratuita, eu crio, e quando eu olho para tudo isso e vejo que isso é gratuito, que chega até mim, e eu olho com gratidão, eu crio uma atmosfera ao meu redor, ninguém está vendo, mas eu crio uma atmosfera que traz cura física, cura espiritual. Porque a atmosfera da gratidão a Deus por tudo que vivemos, por tudo que recebemos, ela traz cura espiritual e cura física. Ao contrário, muito reclamar, muito se queixar, pode, não estou aqui afirmando, mas pode ensejar uma postura, talvez, de ingratidão a Deus, que tudo nos concede gratuitamente, tudo, inclusive essa vida atual. Vamos lá. Nascestes para realizar o melhor. Para isso, é possível te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento. Qual a criança que se esfalfa compreensivelmente? O que é esfalfa? Esforço que ela faz, né? Compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Então, vejam, nós reencarnamos não para sermos perfeitos. Somos seres perfectíveis. Mas nós reencarnamos para fazermos o melhor. Eu estou fazendo o melhor na minha casa como pai, como mãe? Eu estou fazendo o melhor como filho, como irmã? Eu estou fazendo o melhor como tia, como prima? Eu estou fazendo o melhor como profissional no meu ambiente lá corporativo, na minha empresa? Eu estou fazendo o melhor como, né, dentro do meu templo espírita, ou dentro do templo que eu frequento? Eu estou fazendo o meu melhor ali como frequentador, ou como alguém que está aprendendo, ou como alguém que está servindo? Em todo lugar, faça o teu melhor. Porque não está sendo pedido. Jesus não pediu para nós, olha, vocês têm que ser perfeitos. As bem-aventuranças é para vocês serem perfeitos em uma vida. Mas ele pediu para nós que nós fôssemos plantando sementinhas do bem, do amor, da paz, da harmonia, degrau a degrau, encarnação a encarnação, vida a vida. Que a gente fosse deixando o passado para trás e que a gente fosse plantando novas sementes. Isso é realizar o melhor. Não ser perfeito, mas o melhor em cada papel que Deus colocou a gente. Aí vem aquela frase, né, que a gente já falou algumas vezes, e que ela é linda e ela é profunda. Floresça onde Deus te colocou. Onde Deus te colocou. Onde Deus te plantou. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Certo? Aí ele fala que a gente não vai dispensar o professor, nós precisamos das provas do professor, né, aquele que vem na frente mostrando o caminho, nosso grande mestre, quem é? Jesus. Ele veio caminhando na frente. Ele vem ensinando como ter mais paz. Ele vem ensinando para nós como ser mais paciente. Ele vem ensinando para nós. Como ter a cura espiritual? Ele vem ensinando o perdão.
Então, a gente vê, só que nós, como crianças que estão na escola, precisamos passar pelas provas, porque a Terra é uma grande escola. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. Se o conhecimento exato, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, não é? Ele é soberanamente bom, justo, perfeito em tudo, amoroso, amor infinito, e ele está dentro de nós. Ou seja, a gente não está fora de Deus, a gente não consegue, né? Então, ele está aqui dentro de nós. Aí ele fala: se o conhecimento exato da onipresença divina não te acode à mente necessidade de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem. Então ele fala assim: se a tua fé ainda não é grande o bastante para entender as bênçãos infinitas que Deus coloca, né, no teu caminho, você tem que fazer algum esforço. O esforço para compreender, o esforço para entender, até mesmo quando bate uma dor, aí eu tenho que me apegar com fé. O que eu tenho que me apegar com fé? Porque fé é o quê? É confiança em Deus. Pai, eu sei que estou passando por muita dificuldade agora. Eu sei que o desafio de saúde bateu na minha porta, para mim, para alguém da minha família. Eu sei que o desafio financeiro chegou aqui, para mim ou para alguém da minha família. Então, tem vários desafios que a gente vai enfrentando. Estou com dificuldade no relacionamento afetivo. São dificuldades. Aí eu vou precisar do quê? De um grande esforço, porque a minha fé, ela ainda é meio frágil, meio assim, vacilante, né? Por isso que ele fala a necessidade de uma fé mais robusta. O que é uma fé robusta? Confio em Deus. Eu confio que essa experiência que eu tenho que viver aqui na minha casa, que eu tenho que viver no meu trabalho, é importante para mim, é necessário para o meu crescimento, é importante para a minha evolução, é importante para eu renovar o meu destino, fazer diferente agora. Então, vou ter que passar por ela, mas eu confio em Deus. Eu sei que lá na frente, tudo isso que eu estou passando vai reverberar em bem para a minha vida, para a minha jornada espiritual. Então, isso é confiar em Deus, apesar de tudo. Então, ele fala isso. Para isso é preciso uma fé. Como é que eu aumento a minha fé? Como é que eu elevo a minha fé num patamar de confiança 100% em Deus? Eu preciso começar a viver as experiências do Evangelho. Quanto mais eu vivo as experiências propostas pelo Evangelho, mais eu me fortaleço. Quanto mais eu assumo alguma tarefa de serviço ao semelhante, quanto mais eu sou útil a alguém, em qualquer tipo de tarefa, não importa qual tarefa, não importa qual tarefa. A Nália trouxe um exemplo lindíssimo dela aqui. Quanto mais eu sou útil ao semelhante, eu crio uma fortaleza, eu crio uma atmosfera ao meu redor de mais força, mais sabedoria, eu aumento a minha fé para passar por todos os desafios da jornada. Olha como servir tem uma utilidade que vai além do ajudar alguém, vai além de compartilhar os meus talentos, mas traz para mim a minha utilidade no servir, traz para mim a fortaleza moral, aumenta a minha fé para eu passar pelos desafios da jornada que todos temos e ainda teremos. Se o conhecimento, já li, desculpe, reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Não tem como fazer evolução, jornada espiritual, sem a parceria com Deus e sem o contato com o semelhante, porque é no contato com o semelhante que eu vou aprendendo a fazer o bem e eu vou aprendendo a ser melhor, um pouquinho a cada dia. Aí ele traz a mensagem final para nós, uma mensagem de incentivo, de bom ânimo, de aguenta firme que vai dar tudo certo, né? Mantenha a sua fé, mantenha a sua coragem, a sua esperança, olha para frente, vocês têm um guia a seguir, olha para ele, sempre que apertar a dor no coração, do desafio, da angústia, olha para o mestre,
Lembra do rosto, lembra do seu amor, do seu cuidado, do seu carinho por cada um de nós. E a gente vai se apegando, sustentando na coragem, na esperança e na fé. Então ele diz: confia, segue, segue quem? O mestre. Porque às vezes nós podemos idealizar pessoas, não é? Podemos adorar pessoas, idolatrar pessoas que não são perfeitas. Isso é um grande risco para a nossa jornada. Então é importante seguir quem? Jesus. Ele veio na frente, ele é o guia, ele vai mostrar o caminho, o melhor caminho, o modo melhor de ser para nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores, pessoas de bem. Trabalha, que trabalho? Servir, ser útil, é uma forma de me tornar mais forte para a hora que bater o desafio. Trabalhar internamente, meu mundo íntimo. Não tem como eu transformar a minha jornada, não tem como eu fazer diferente se eu continuar sendo como eu sempre fui. Tem uma frase do Einstein, se não me engano, que ele fala assim: como eu vou querer mudar as coisas se eu estou fazendo tudo igual? Então, para mudar, para ter menos dores no futuro, para ter mais bem, mais paz, mais harmonia nas relações, não é? Mais tranquilidade, mais serenidade, mais calma, mais presença no futuro, nós precisamos, então, trabalhar aqui dentro. Todos nós temos dores, todos nós temos alguns traumas, não é? Todos nós precisamos olhar para dentro de nós. O que está rodando na minha vida que está repetindo o ciclo? Fica repetindo, repetindo, repetindo. Eu preciso encerrar esse ciclo. Se está repetindo e está chegando dor, está repetindo, está chegando dor, tem alguma coisa aí que precisa ser tratado, melhorado. Tratado não, precisa ser dar atenção, não é? Precisa ser olhado. Isso é autoconhecimento, autoanálise. Qual ciclo está se repetindo na minha vida? Preciso mudar, preciso olhar para isso. Aí, e guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, espera aí que eu acelerei muito aqui, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Então, eu quero alcançar aquela felicidade que eu estou feliz, estou praticando bem, estou fazendo bem para as pessoas, não é? Eu vou fazer minha parte para ser um pouquinho melhor a cada dia. Mas consciente, não é? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: ah, eu sou assim mesmo, eu já percebi que eu faço isso. Beleza. E o que você está fazendo com isso? Agora, a partir de agora. Você já se deu conta que isso aqui é uma coisa que não é tão bacana. E que normalmente, na grande maioria das vezes, te traz dor. Como que você vai fazer? Você tem que aprofundar essa repetição, né, que sempre você faz, às vezes um gatilho, e aí essa repetição é sempre igual, o mesmo jeito, mais ou menos o mesmo padrão vem repetindo. Como é que você vai fazer para tirar, para mudar isso, se isso não é bom para você? Você tem que ir lá na causa. E para ir na causa, é lá no fundo do coração, no espírito, não é na superfície. Então, eu ouvi, né, já muitas pessoas, às vezes até próximas, ah, eu já sei que eu faço isso, eu já sei que eu sou assim. Beleza, só que ser assim está contrário ao que está ensinando no Evangelho. E aí? Então, vai lá na causa. Qual que é a causa? Vai, mexe, remexe, vai daqui, vai dali. Ah, entendi. A causa é que eu sou muito orgulhoso. E eu não quero voltar atrás nunca. Eu sou soberbo, eu sou arrogante. Eu preciso trabalhar isso aqui em mim. Recuar um pouquinho, deixar de querer ter sempre razão, voltar atrás, errei, pede desculpas. Então, tem que ir na causa, gente. E na causa é autoconhecimento e autoanálise. Se eu ficar só assim, ah, eu sei que eu sou assim, nossa, eu estou fazendo tudo errado. E não for lá na causa, na origem, que está no espírito, não é fora, é dentro, aí eu vou começar a mudar o ciclo. Aí eu estou aproveitando a minha vida atual para a renovação que eu preciso fazer. Vamos lá, agora para as prescrições sempre novas. Olha só que legal, né? Então, o Emmanuel vem e traz uma reflexão bem profunda para nós. O que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? O que você está fazendo com os recursos que você recebeu? O que você está fazendo nessa jornada que você recebeu, nessa vida atual? O que você está fazendo com a família que você recebeu, o emprego que você tem, a religião que você tem, o conhecimento que você já tem até agora, o contato com o evangelho que você já teve, né? Quem está aqui,
Alguns um contato mais profundo, alguns um contato médio, alguns um contato pequeno, mas todo mundo aqui desse grupo, algum contato com o Evangelho já teve, o Evangelho de Jesus. E aí, o que a gente está fazendo? Então, aí o André Luiz vem trazendo reflexões para nós sobre esse tema. E ele fala, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 10, né? Então, ele diz o seguinte, que a quem muito foi dado, muito será pedido. Olha, vamos pensar sobre isso, né? Fazer um resumão aqui para a gente começar a ler. A quem muito foi dado, muito será pedido. Se nós estamos aqui hoje, né? Já temos algum conhecimento do Evangelho, somos cristãos, né? Todos aqui que estão aqui no grupo são cristãos, acredito eu, não importa qual religião, qual templo, onde frequente, somos cristãos. É porque nós já vivemos inúmeras vidas, inúmeras vidas, temos contato com o cristianismo, tivemos contato com os ensinos de Jesus, tivemos contato com o evangelho. E agora estamos aqui tendo contato, né? Fomos bafejados pelas bênçãos do evangelho, e agora temos as bênçãos da doutrina espírita também, que ajuda a gente a pensar sobre várias questões importantes, profundas da nossa vida, da nossa alma. E aí? O que é que nós temos feito? Então, André Luiz vai fazer aqui, vai discorrer para a gente. É isso que fala naquele capítulo, né? Que ele fala assim: todos nós, uma grande parte, eu acredito aqui do grupo, já tivemos contato com o Evangelho. Mas o que é que nós fizemos com esse ensino? O que é que nós fizemos com todo esse manancial, esse compêndio de um modo de ser que traz felicidade, um modo de ser que traz mais paz, um modo de ser que me ensina a perdoar, que me ensina a viver com mais compaixão pelo outro, compaixão por mim também, amor pelo outro, auto-amor. Então, tudo isso é o que está lá no Evangelho, que é o roteiro que o mestre deixou, o modo de ser, o padrão dele. Que padrão? Padrão de Jesus. Qual plataforma? Plataforma do mestre. É tudo que ele fez, tudo que ele viveu. Ele falou assim, ó, tá tudo aqui, é isso. E a doutrina espírita, então, vem clarear. O que é que a gente está fazendo com isso? Então, ele vai lendo, né? Vai passar aqui para nós, para a gente refletir. Eu vou ler, cada um vai refletindo em cada linha. Como é que eu estou nisso? O que eu estou fazendo? Lembra, sempre vai na causa. Não vai assim, nossa, eu sempre faço isso e falo isso quando acontece aquilo. Eu sempre falo isso para aquela pessoa. Não. Qual é a causa? O que é que está me movendo para sempre fazer desse jeito? Se eu sou maledicente, o que é que move eu sempre ficar falando das pessoas? Seria a maldade? Seria a minha soberba de achar que eu sou superior ao outro, então eu falo do outro que eu acho que ele é inferior, eu fico falando dele? Tem que ir na causa. A causa está no espírito. Veja o que você quer realmente. A procura da luz inclui o combate à sombra. A procura da luz inclui o combate à sombra. Toda vez que eu me perceber numa situação que conflita totalmente com o que está no Evangelho, eu preciso refletir sobre aquilo. Porque se aquilo é sombra, eu tenho que levar a luz. Como é que eu chego com a luz? Eu chego com a minha bondade, eu chego com o meu amor, com a minha paciência, eu chego com a minha fraternidade, com a minha empatia pelo outro. Eu não fico julgando o outro. Nossa, imagina, isso daí tá doendo, isso aí não é dor, isso aí não é nada. Imagina a minha. Não, eu não sei. Eu não sei a dor do outro. Por que eu vou julgar a dor do outro? Então, eu chego com a luz. A luz é assim, nossa, entendo, acolho a sua dor. E eu sei que eu tenho as minhas também, não é? Então, a gente chega sempre com a luz, com alegria, alegria de servir. Não vou lá servir de cara amarrada, vou cumprir minha obrigação. Não, eu chego alegre, eu chego feliz. Esse é o serviço que promove o meu trabalho interior. Porque aquele que eu vou só cumprir a obrigação, eu só estou fazendo o trabalho exterior. O interior eu não estou. Alimente princípios superiores. Realizar o melhor é melhorar a si mesmo. Lembra, Emmanuel lá atrás falou? Nós estamos aqui nessa encarnação para fazermos o melhor, onde nós estivermos. Floresçam onde Deus te plantou. Use discernimento. A convicção espírita baseia-se na ciência da lógica. Discernimento é o seguinte: nós já tivemos contato com a verdade.
Nós já sabemos o que é esperado de nós. O evangelho está muito claro, não é? Já sabemos que temos uma lei que diz, lei da justiça, amor e caridade. É esperado de nós que nós sejamos justos, amorosos, caridosos, tudo isso comigo e com o outro. Isso é o que Deus espera de nós na parceria que a gente falou lá atrás. Então, usa o discernimento para discernir entre o bem e o mal, não é? Ser agressivo, violento com o outro, é o bem ou o mal? Ai, mas alguém me tratou com violência. Aí a gente acolhe a sua dor. Mas não é porque o outro errou e foi violento com você que você vai reproduzir a violência. Então, precisa olhar para isso. Você não vai reproduzir. Então, discernir entre o bem e o mal. Isso é certo? Isso é errado? Isso vai ferir o outro? Vai causar dor no outro? Ah, então não faz. Não faz. Atenda à paz com todos. Quem cultiva aversões cria infelicidade. O que é cultivar aversões? Ai, não fui com a cara do fulano. De graça, sim, sem motivo algum. Então, tem uma questão de energia, tem uma questão de sintonia? Tem. Você sintoniza mais com um do que com o outro. Tudo bem, tá perfeito. Porém, ó a palavrinha, cultivar. Cultivar significa, não fui com a cara do fulano, aí eu continuo cultivando, aí às vezes eu dou resposta atravessada, às vezes eu corto a pessoa, às vezes eu cancelo a pessoa, às vezes eu falo mal dela para os outros. Então, isso é cultivar. Não cultiva aversão. Não bateu muito a energia, né? Assim, a sintonia, tudo bem, mas se a pessoa for falar, você ouve, seja educado, seja respeitoso. É isso que é pedido, não é? Porque quem faz o contrário cria infelicidade. Para quem? Para o outro? Não, para nós. Trabalhe nas boas obras, ninguém segue o evangelho sem transpirar. Achei isso aqui incrível. Evangelho não é teoria. Evangelho é prática. Como é que eu me torno experiente? Praticando o evangelho. Como é que eu aumento a minha fé? Praticando o evangelho. Como é que eu me torno mais forte, com mais fortaleza moral para enfrentar minhas dores, meus desafios, minhas provas, minhas expiações? Como é que eu me torno mais experiente e mais forte? Praticando o evangelho. Então, a prática, o transpirar, o fazer na tarefa, fazer no dia a dia, nas pequenas ações, nas pequenas atitudes do dia a dia, do cotidiano, não são grandes obras. Não fiquem na ilusão, não, eu não tenho condição, capacidade de fazer uma grande obra, então vou ficar aqui, não. São pequenas obras, pequenas coisas que nós fazemos. Isso é praticar o evangelho. Sabe aquele silêncio que você escuta a pessoa, você fala, nossa, a pessoa está equivocada, está sendo injusta comigo, mas não é a hora de falar agora. Depois eu falo. O que é isso aí? Você está evitando a confusão, a discórdia, o brigueiro ali na hora. Evangelho. Aí a gente vai para aquela frase, né? Que às vezes a gente já falou aqui algumas vezes. Silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Porque o tempo, gente, ele revela todas as coisas. O tempo coloca cada coisa em seu devido lugar. Cada pessoa em seu devido lugar também. Então é isso. É fácil? Não. É desafiador. Precisa do quê? Palavrinha mágica? Esforço. Critique o que você fala ou escreva, a propaganda indisciplinada costuma desacreditar o serviço que apregou. Ou seja, eu fico falando, mas na hora de viver, eu não faço. Aí você cria, né? Você cria uma propaganda, ou às vezes você xinga, você briga, vai na internet, vai no Instagram, e aí aquele serviço que você está fazendo, a tarefa que você está executando, todo mundo já não acredita mais, porque você vai lá na rede social brigar, por qualquer motivo, né? Às vezes é política, às vezes é religião, enfim, outros motivos. Não inculpe os outros por suas decepções. Somos arquitetos do nosso destino. Essa frase aqui, ela é fantástica. Fantástica. Por quê? Porque a tendência natural é nós falarmos que a culpa é do outro, não é? Ah, então, eu perdi meu emprego porque a culpa é do meu chefe. Eu perdi... Gente, não tô generalizando, não, tá? Tem situação que há uma injustiça e alguém te mandou embora por injustiça mesmo. Quem foi injusto? O outro. Mas
tem uma grande parcela de circunstâncias e situações em que nós somos os responsáveis, mas, no entanto, é difícil assumir que eu sou responsável. Aí eu coloco na conta de quem? Do outro. Aí ele lembra aqui, não se esqueça, nós somos arquitetos dos nossos destinos. Quem dita se eu vou ser feliz ou infeliz sou eu. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Eu sou arquiteto do meu destino, eu sou artífice do meu destino. Então, se eu plantei determinadas sementes no meu trabalho, talvez na hora de ter um corte na empresa, eu serei escolhido. Ou talvez eu perca meu cargo por uma postura inadequada minha, que não soube levar com, né, não tive a postura adequada ali, bati de frente, fui desrespeitoso, gritei, xinguei, briguei. Ou qualquer outra situação. Estou dando exemplo aqui de trabalho, mas pode ser qualquer situação, entendeu? Às vezes a gente coloca a culpa. Às vezes eu vou falar que a culpa é sempre do meu marido, ele que é ruim. E eu não olho o que eu falo, eu não olho as coisas que eu faço, eu não olho as coisas que eu deixo de fazer. E aí, então, é mais fácil culpar o outro. Mas, gente, olha, pensa o seguinte. Um dia eu estava lá no meu trabalho e uma pessoa fez uma palestra, eu achei tão legal. Ele falou assim que sempre, em qualquer situação, a gente tem um terço de parcela de culpa, de responsabilidade. Não vamos usar a palavra culpa, que é pesado, de responsabilidade. Então, vamos lá. Uma pessoa que foi mandada embora. A empresa está passando por desafio financeiro, certo? Beleza. Desafio financeiro é um terço da situação, do problema. Aí eu não sou muito comprometido com a empresa, fico só falando mal da empresa, todo grupinho, né, que a gente fala na Rádio Peão, né, tá lá sempre falando mal, falando aquela coisa, eu me comprometo mais ou menos, né, então é assim, não dou o meu melhor ali no meu trabalho, não, tá? Então, meu um terço. E um terço do chefe, sei lá, né, que não foi com a minha cara, ou ele está sendo injusto. Então, em toda situação, sempre tem um terço. Aí, como ele já não foi muito com a minha cara e eu também não sou muito comprometida, ele me mandou embora. E o outro terço da empresa que precisava cortar alguém. Entende, gente? Então, sempre que tiver uma situação, não se coloque nessa posição, mas pense assim, e o outro lado? E um terço? Qual que é o meu um terço em toda a história? Isso é muito legal. Eu uso isso, eu aprendi isso lá na empresa e eu uso aqui para a vida. Qual o meu um terço na história que eu estou vivendo? Naquilo que eu preciso passar. Sirva sem discutir, o concurso sincero silencia a discórdia. Numa situação que está todo um circo armado, uma confusão, né? Enfim, briga para lá, briga para cá, briga de egos, discussões. Serve e segue em frente. Silencia. Porque muitas vezes nós temos que silenciar porque o nosso servir é ao Cristo e não aqueles egos que estão ali apenas para discutir. Estão ali, né, discutindo a tarefa, não estão preocupadas com o servir, com o trabalhar em si mesmas, né? Trabalhar o mundo íntimo, se preocupar com o outro, o trabalho que faz para o outro, compartilhar com o outro, o talento que põe à disposição do outro, está preocupado com a briga. Aperfeiçoe as próprias preces, a natureza da rogativa evolui com a evolução da nossa própria natureza. Partilhe as tarefas do bem geral com Jesus, o ideal de um coração é o ideal de todos. Aperfeiçoe as próprias preces. A natureza da rogativa evolui com a nossa elevação. Vamos analisar parte aqui do nosso autoconhecimento, da nossa autoanálise. Que tipo de preces vocês têm feito hoje? Espero que estejam fazendo a prece, né? Tomara a Deus, glória a Deus que estejam fazendo. E a gente fala aqui que é importante a prece. A oração diária, ela alimenta o espírito precisa de oração, precisa de alimento. Tanto que Jesus saía para orar muitas vezes, não é? E aí? O que eu estou pedindo? Conforme eu vou evoluindo aqui, né, dando passinhos na minha evolução, aprendendo, né, a consolidar essas virtudes, esses talentos que Deus me deu, fortalecendo cada vez mais, desenvolvendo novas habilidades e novos talentos, eu vou melhorando, aprimorando minha prece. E a minha rogativa, ela passa a ser diferente. Lembrando que prece
é um ato de adoração a Deus. Ou seja, prece é conversar com Deus, é colocar o nosso pensamento, o nosso coração em contato com Deus. Questão 659 do Livro dos Espíritos. Na prece, conversando com Deus, eu vou louvar, pedir, agradecer. Agradecer, lembra a atmosfera da gratidão? Traz saúde física e espiritual. Pedir, podemos pedir, mas o que temos pedido? Qual que é a rogativa? Será que é só coisas materiais? Ou já estamos pedindo para Deus nos ajudar a sermos mais pacientes? Ou já estamos pedindo para Deus nos ajudar a tirar muito da nossa soberba e da nossa arrogância, do nosso fanatismo que ainda temos aqui dentro? Então, a nossa rogativa mostra qual é a nossa evolução. Já temos orado, pedido a Deus pelo outro? Já temos colocado tempo do nosso tempo mesmo, da nossa oração, pelo outro? Então, isso mostra o patamar em que nos encontramos hoje da nossa evolução. Então, era isso que nós queríamos trazer. Que Jesus abençoe a todos e a nossa caminhada nessa linda jornada chamada vida. Boa noite.